O transporte de criança em motocicleta é permitido a partir de alternativa A, 10 anos de idade, B, 4 anos de idade, C, 6 anos de idade e alternativa D, 5 anos de idade. Qual que é a resposta? O que diz o Código de Trânsito Brasileiro? Você que já assistiu a aula do seu CFC, você que já leu o conteúdo da primeira habilitação, qual que é a alternativa correta? Qual que você vai escolher? O transporte de criança em motocicleta era permitido a partir de 7 anos de idade, mas atualmente a lei foi atualizada e agora é a partir de 10 anos de idade. Resposta correta, alternativa A. Ao mudar de faixa para a direita ou para a esquerda, o condutor deverá, alternativa A, realizar a manobra e deixar que os demais veículos se ajustem à ação. B, realizar a manobra rapidamente sem se preocupar com os outros usuários da via. Alternativa C, realizar a manobra com atenção apenas aos veículos da frente. E alternativa D de dado, observar se é possível realizar a manobra com segurança e sinalizar avisando aos outros usuários da sua intenção. Essa é uma questão de direção defensiva e a forma correta de dirigir defensivamente numa situação de mudança de faixa de trânsito, seja para a direita ou para a esquerda, é observar primeiro se é possível realizar a mudança com segurança e sinalizar avisando aos outros da sua intenção e então realizar a mudança. Alternativa correta, D. Agora chegou o momento de eu lhe pedir para você curtir esse vídeo. Quero lhe pedir, por favor, deixe o seu curtir e vamos para a próxima questão que diz assim: a experiência adquirida na direção do veículo pode levar o condutor a ações automáticas na direção, sem pensar. Esse automatismo pode levá-lo a, alternativa A, adotar um comportamento preventivo em relação aos acidentes, B, reduzir a possibilidade de acidentes, C, erros e acidentes graves e D, aumentar o nível de concentração. Ora, os automatismos, eles são perigosos porque eles podem nos levar a erros se estamos sempre fazendo as coisas no modo automático. Porque o que nós de fato precisamos é de mais concentração e atenção em todas as áreas. Mas nesse caso estamos falando sobre dirigir defensivamente, participar do trânsito de uma maneira consciente e segura, então devemos evitar os automatismos. E nesta questão, a resposta correta é a alternativa C. Diante da placa de regulamentação R14, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A, deve transportar carga dentro do limite máximo de altura regulamentado na via. B, deve transportar carga dentro do limite máximo de peso regulamentado na via. C, deve transportar carga dentro do limite mínimo de peso regulamentado na via. E alternativa D, deve transportar carga dentro do limite máximo de largura regulamentado na via. Então a placa R14 é uma placa de regulamentação. E ela aparece um 10T. T do que? De tonelada. Tonelada é o que? É uma medida de peso. Então, nesse caso, o condutor deve transportar a carga dentro do limite máximo de peso regulamentado na via, que nesse caso são 10 toneladas. Resposta correta, alternativa B. Agora eu quero lhe pedir para se inscrever no canal. Clique no botão inscrever-se, acione o sininho de todas as notificações, que assim o que irá acontecer, você será notificado
assim que surgir um vídeo novo aqui no canal, que são postados 3 vezes na semana. E assim você poderá se preparar para a sua prova teórica do Detran, ok? Questão: qual das alternativas abaixo contribui para o fenômeno da aquaplanagem? Alternativa A: utilizar pneus calibrados e com profundidade de sulcos acima dos valores mínimos exigidos pelas normas. B: frear o veículo sobre poças d'água com o intuito de aumentar a aderência entre os pneus e o pavimento da pista. C: estar atento à existência de poças d'água e reduzir a velocidade sem frear sobre elas. E a alternativa D de dado: reduzir a velocidade e manter distância do veículo da frente, evitando, assim, colisão desnecessária. Qual que é a resposta correta? Eu vou lhe explicar. A resposta correta, o que vai contribuir, o que é a palavra contribuir? O que vai ajudar a acontecer o fenômeno da aquaplanagem é quando o condutor freia o veículo sobre poças d'água, tá? Pensando que isso vai aumentar a aderência, mas não vai. Pelo contrário, poderá travar as rodas e também causar aquaplanagem. Então a resposta correta é a alternativa B. Agora nós temos uma questão de mecânica básica. Nos veículos com tração dianteira, a peça articulada que liga o semi-eixo à roda, permitindo a transmissão da força do motor às rodas, é: alternativa A, junta homocinética; B, embreagem; C, ponta cinética da tração; e alternativa D de dado, caixa de câmbio. Nesse caso, a resposta correta é junta homocinética, porque a junta homocinética é que permite essa articulação das rodas. Quando o condutor vira o volante, então a junta ela faz essa movimentação das rodas, ok? A resposta correta é a alternativa A. Quando o veículo estiver estacionado na calçada ou sobre as faixas destinadas a pedestres, o condutor terá como medida administrativa: alternativa A, recolhimento do CRV; B, remoção do veículo; alternativa C, retenção do veículo; e alternativa D de dado, recolhimento da CNH. Nesse caso, o veículo está atrapalhando o trânsito de pedestres, quer seja na calçada ou sobre a faixa de pedestres. Então, o que irá acontecer será a remoção do veículo. Resposta correta, alternativa B. Para não correr o risco de aquaplanagem, deve-se: alternativa A, aumentar a velocidade ao trafegar sobre poças d'água; B, reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água; C, evitar frear sobre poças d'água; e alternativa D de dado, frear com antecedência e então acelerar sobre poça d'água. Vamos lá. Aqui existe duas alternativas muito próximas, que é a B, que diz reduzir a velocidade e não frear sobre poças d'água, e a alternativa C, que é evitar frear sobre poças d'água. Mas a conduta mais segura realmente é reduzir a velocidade em trechos em que há poças d'água e também não frear sobre poças d'água. Resposta correta nesse caso é a alternativa B, porque embora você deve evitar frear sobre as poças d'água realmente, mas a conduta totalmente segura é, nesses casos, reduzir a velocidade para transitar de forma mais segura. Então a resposta correta é a alternativa B. Um condutor reinicia uma etapa de sua viagem em uma rodovia após ingerir uma refeição pesada em um dia ensolarado e quente.
Vai entendendo, vai imaginando a questão. O excesso de comida, o calor e a monotonia da viagem podem gerar algumas condições adversas relacionadas ao condutor e então contribuir para um acidente. Entre essas condições adversas encontra-se alternativa A, fadiga, B, sono, C, preocupação e D, euforia. Para responder essa pergunta, coloque-se no lugar desse condutor. Você está viajando, almoçou, comeu uma comida pesada. Agora reinicia a sua viagem e aquela monotonia da viagem vai lhe causar o quê? Fadiga? Sono? Preocupação ou euforia? Vou falar por mim. No meu caso, vai me dar muito, mas muito sono. Então eu respondo a alternativa B e tenho certeza que ela é a resposta correta. Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos é uma infração média, penalidade, multa e remoção do veículo. B, infração grave, penalidade, multa e apreensão do veículo. C, infração leve, penalidade, multa. E D de dado, infração gravíssima e penalidade, multa. Qual é a resposta? Essas perguntas sobre infrações são um conteúdo que nós temos que estudar no livro do CFC e assimilar esse conteúdo, porque nesse caso a resposta correta é a alternativa D de dado. É uma infração gravíssima e a penalidade é multa para o condutor que dirige dessa forma. Resposta correta, D de dado. Vamos agora analisar a seguinte questão. Conforme o artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro, o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem. Uma pergunta sobre o processo de habilitação. Vamos lá. Alternativa A, de direção veicular, de aptidão física e mental e escrito conforme a regulamentação do CONTRAN. Alternativa B, de aptidão física e mental, de direção veicular e escrito conforme regulamentação do CONTRAN. Alternativa C, de aptidão física e mental, escrito conforme a regulamentação do CONTRAN e de direção veicular. E alternativa D de dado, escrito conforme a regulamentação do CONTRAN, de aptidão física e mental e, por fim, de direção veicular. Será que você vai começar já fazendo o exame de direção veicular? Essa alternativa você pode descartar com certeza, ok? E será que você vai começar pelo exame escrito sem antes ter feito o exame médico e psicotécnico para você saber se você está apto física e psicologicamente para iniciar o processo de habilitação? Então, essa também você vai descartar. Então, nós ficamos agora entre a alternativa B e C, porque ambas dizem que devem começar pelo exame de aptidão física e mental. E aí, depois do exame de aptidão física e mental, o que nós iremos fazer? Um exame escrito, após ter participado no curso teórico da autoescola. Então, você faz o exame de aptidão física e mental, o exame escrito, após também ter participado das aulas teóricas, e, por fim, o exame prático de direção veicular, após ter feito as aulas práticas no seu CFC prático, ok? Então, a resposta correta é de aptidão física e mental, escrito conforme a regulamentação do CONTRAN e de direção veicular. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C. Como você sabe, o canal Autoescola Digital é um canal muito novo. Começou em dezembro de 2023 e agora, quando esse vídeo está sendo gravado e postado, nós estamos em fevereiro de 2024. Portanto, você pode observar aí que temos
pouquíssimos inscritos até o momento. E quero que você faça parte deste canal, se inscrevendo, acionando as notificações, o sininho lá, todas as notificações, para que você faça parte de uma comunidade de condutores aprovados na prova teórica do Detran e também de condutores que contribuem para um trânsito seguro, condutores que contribuem para um trânsito que tenha fluidez e segurança aqui em nosso país, aqui em nosso Brasil. Ok? Então, agora que você já se inscreveu no canal, nós vamos para a próxima questão que diz assim: qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existem pedestres concluindo a travessia? Alternativa A, aguardar que conclua a travessia. B, piscar os faróis e buzinar. Alternativa C, buzinar alertando-os. E alternativa D de dado, iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Você é o primeiro ali, você está aguardando o sinal abrir. Uma jovem senhora está atravessando ali pela faixa de pedestre com o seu filhinho. O que você faz? Qual que é a resposta aqui para esta questão? O que o bom senso diz? O que diz a segurança para ela e seu filho? Que você aguarde-a concluir a travessia. Então a resposta correta é a alternativa A. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir terão validade para a condução do veículo quando forem: alternativa A, comprovadas por meio físico ou digital. B, originais e apresentadas com a carteira de identidade. Alternativa C, cópias autenticadas pelo Detran. E alternativa D de dado, cópias autenticadas por um cartório. Nesse caso, nós podemos descartar logo de cara as alternativas C e D, pois que falam de cópias. Jamais você apresentará cópias, ok? Alternativa B, nós vamos eliminar também, porque ele diz originais, tá certo? Mas está falando apresentadas com a carteira de identidade. Nesse caso, nós vamos eliminá-la, porque nós não precisamos da carteira de identidade. Por quê? A carteira de motorista, seja a CNH ou a permissão para dirigir, ela também tem um efeito de identidade. Por quê? Porque ela possui a sua foto, ela possui o seu RG, o seu CPF, nome do pai, da mãe, data de nascimento. Então, nesse caso aqui, a resposta correta é comprovadas por meio físico ou digital. Físico, porque é original, e digital, porque hoje é aceita também. Então, a resposta correta é a alternativa A. Considera-se infrações de trânsito. Alternativa A, parar para embarque e desembarque de pessoas onde é proibido estacionar pela sinalização. Alternativa B, ultrapassar outro veículo onde a marca da sinalização viária é amarela e tracejada. B, C agora, estacionar o veículo a mais de 5 metros da esquina e fora da faixa de pedestre. E alternativa D de dado, dirigir veículo diferente da categoria a qual está habilitado de acordo com a legislação. Então, nesse caso, eu vou achar a resposta correta te dizendo que parar para embarque e desembarque onde é proibido estacionar não é infração, porque você só parou e não estacionou. Ultrapassar outro veículo onde a marca de sinalização viária é amarela tracejada não é infração. Seria infração se fosse amarela contínua. Alternativa C, estacionar o veículo a mais de 5 metros da esquina e fora das faixas de pedestres também não é infração. O que é realmente infração é dirigir veículo da categoria diferente a qual está habilitado. Então, a resposta correta nessa questão é a alternativa D de dado. Que bom que você já está aqui, né? Até aqui, inclusive, e vamos para a próxima questão. E se você está tão concentrado, tão focado em aprender, em ouvir e entender as questões e as explicações e ainda não curtiu, agora, por favor, coloque o seu dedo ali no botãozinho curtir. Curtiu?
Clicou no curtir? Perfeito. Vamos para a próxima questão. Uma das circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito é dirigir. Alternativa A, sem que o veículo esteja devidamente licenciado. B, com a carteira nacional de habilitação vencida. C, sem estar habilitado. E D de dado, com apenas uma das mãos ao volante. Vamos lá. Dirigir sem que o veículo esteja devidamente licenciado não é um crime de trânsito, mas sim uma infração de trânsito. Com a carteira nacional de habilitação vencida, também é uma infração de trânsito, ok? E com apenas uma das mãos, também é uma infração de trânsito, porque devemos dirigir com as duas mãos ao volante. Agora, o que agrava as penalidades dos crimes de trânsito, o que é um crime de trânsito é dirigir sem estar habilitado. Resposta correta, alternativa C. A circulação de pedestres em vias rurais deve ser feita pelo acostamento. Caso não exista acostamento, o pedestre circulará pela borda da alternativa A, pista, no mesmo sentido do fluxo dos veículos, alternativa B, faixa de tráfego com prioridade sobre os veículos automotores, alternativa C, pista em sentido contrário ao fluxo de veículos e alternativa D de dado, pista em qualquer dos dois sentidos de tráfego, indiferentemente. Essa questão é uma questão que eu ensino quando eu falo da matéria de usuários vulneráveis. E que os pedestres, eles são usuários vulneráveis. E eles também têm que fazer o máximo para cuidarem da sua própria segurança. E para você ter segurança quando você transita em uma via rural, onde não há acostamento, você deve andar na pista, porém em sentido contrário ao fluxo dos veículos. Para quê? Para que você veja os veículos e os veículos também estarão vendo você e ambos cuidarão para a segurança do pedestre. Então a resposta correta é alternativa C, na pista em sentido contrário ao fluxo dos veículos. Com relação aos cuidados iniciais no local do acidente com vítima, o condutor deve, alternativa A, retirar imediatamente a vítima de dentro do veículo. B, isolar e sinalizar o local e acionar o serviço especializado. C, bloquear a via nos dois sentidos de tráfego. E alternativa D de dado, remover a vítima para o hospital mais próximo. Essa é uma questão sobre sinalização do local do acidente, uma questão de primeiros socorros. E o procedimento correto é isolar e sinalizar o local e acionar o serviço especializado. Nessa ordem, primeiro sinalizar o local, automaticamente isolando ele para que outros acidentes não aconteçam e acionar o serviço especializado. Resposta correta, alternativa B. Para que não ocorra a aquaplanagem, ao passar sobre poças d'água, o condutor deve, alternativa A, reduzir a velocidade e usar apenas o freio motor. Alternativa B, manter a velocidade e frear com intensidade. Alternativa C, frear com intensidade e acelerar o veículo. E alternativa D de dado, acelerar o veículo para ganhar aderência. Essa é uma questão sobre direção defensiva e como devemos conduzir o veículo sobre a condição adversa de água na pista, que pode ocorrer por um vazamento de água de algum lugar, água que foi liberada de uma casa, de uma empresa, ou em situações de chuva, onde também ocorre o acúmulo de água na pista. E para que não ocorra a aquaplanagem, o condutor deve reduzir a velocidade utilizando apenas o freio motor, ok? Então a resposta correta é a alternativa A. Por favor, inscreva-se no canal Autoescola Digital. Eu sou James Leandro e é um prazer, uma honra para mim compartilhar o conhecimento que eu adquiri
em anos de profissão como instrutor teórico e prático em autoescola. Vamos para a próxima questão? Existem atitudes do condutor que são prejudiciais ao meio ambiente. Entre elas, alternativa A, manter o catalisador em bom estado de funcionamento. B, manter os pneus calibrados na pressão especificada pelo fabricante. Alternativa C, fazer a manutenção e a regulagem periódica do motor. E alternativa C é jogar lixo ou qualquer objeto na rua. Qual atitude dessas são prejudiciais ao meio ambiente? Vamos por eliminatórias? Você já percebeu que eu gosto de ir eliminando as alternativas que eu considero errada para chegar na alternativa correta. Vamos lá. Manter o catalisador, que é um equipamento que elimina a maioria dos poluentes em bom estado, é uma atitude que irá prejudicar o meio ambiente? Não, porque ele está em bom estado. B, manter os pneus calibrados e na pressão adequada também é uma alternativa que irá prejudicar? Não, não é. Fazer a manutenção e a regulagem periódica do motor irá prejudicar o meio ambiente? Também não. Então, nós chegamos na resposta correta, que é a alternativa D, jogar lixo ou qualquer objeto na via. Isso sim irá prejudicar o meio ambiente. Resposta correta, alternativa D. Em caso de acidente, uma das regras fundamentais para fazer a sinalização do ocorrido é: alternativa A, não permitir que os curiosos parem na via destinada ao tráfego. B, não sinalizar com materiais encontrados nas imediações, como galhos de árvores e latas. C, selecionar pessoas vestidas com roupas de cor branca para sinalizar a via. E, D de dado, sinalizar o local a uma distância de 3 metros do acidente. Nesse caso, nós vamos escolher a alternativa A, por uma questão muito óbvia: não permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego, porque se eles pararem na via destinada ao tráfego, eles estarão expostos a acidente de trânsito. E então será mais um acidente ou outros acidentes. Então, nesse caso, a resposta correta é a alternativa A, não permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego. Diante da placa de advertência A3A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função, alternativa A, da via à frente ser sinuosa, com a primeira curva à esquerda. B, de ocorrerem frequentemente ventos fortes com perda, ou melhor dizendo, com risco de perda da estabilidade do veículo. C, da existência de um declive na via à frente. E D de dado, da pista à frente ser escorregadia. Ora, a placa A3A está mostrando ali que há uma pista sinuosa, uma curva para cá, uma curva para cá, uma curva para cá novamente. E a primeira curva é para que lado? Para a esquerda. Então essa placa indica que há risco de acidente em função da pista ser sinuosa e com a primeira curva para que lado? Para o lado esquerdo. Então a resposta correta é a alternativa A.